nós estivéssemos num ambiente de dirigentes associativos empresariais, diríamos assim, lá estão outra vez os políticos, empreendedorismo, empreendedorismo, empreendedorismo. Isto é que eles falam de empreendedorismo. O problema é que o empreendedorismo não vai nos discursos, vai sobretudo na atitude. Sra. Deputada, esta tem a primeira resposta que eu espero no final da minha intervenção e com o último slide que vou apresentar, dar resposta que Portugal é um país de empreendedores, ainda bem que o é, e é por isso que vamos ter muita esperança no nosso futuro e no nosso país. Mas para enquadrar esta minha intervenção e tentar fazê-lo de uma forma um bocadinho diferente, porque não é fácil hoje falar de empreendedorismo sem ser repetitivo. Eu quero começar por dizer que sou Presidente da Associação Empresarial Local, tenho a responsabilidade de constituir uma associação empresarial de âmbito regional que agrega 12 associações empresariais e também tenho a responsabilidade de ser Vice-Presidente da Associação Empresarial de Portugal. E além disso, tenho, em termos, digamos, mais profissionais, sou o Diretor-Geral do Instituto Empresarial de Tâmega, que tem uma incubadora de empresas de base tecnológica, tem um centro de inovação e negócios e tem uma academia. E tudo isto fica num concelho, não vou dizer do interior, mas mais próximo, que é Amarante, onde fica este Instituto Empresarial. E eu queria começar por aí, e é a partir daqui, deste meu enquadramento em termos da minha atividade e daquilo que é o princípio da especialização inteligente, ou o conceito da especialização inteligente da Comissão Europeia, que eu quero dar algumas respostas a estas pertinentes questões que a Joana Barata Lopes colocou relativamente ao empreendedorismo. Primeiro, um ecossistema empreendedor deve estar intimamente ligado à cultura do território. E esta é a primeira ideia que nós temos que ter presente, é que o empreendedorismo está situado num determinado território. O empreendedorismo é a forma de nós aproveitarmos, sob o ponto de vista da exploração empresarial, os recursos do território. E já irei falar um bocadinho sobre isto. E por isso nós entendemos que numa primeira fase, e em primeiro lugar, a competitividade das empresas deve estar presente de acordo com os recursos do território. E começava por dar um ou dois exemplos, e a primeira resposta àquilo que foi, a uma questão que foi colocada, que é o seguinte, é a questão do risco, da aversão ao risco, se nós estamos preparados para isso, não estamos. De facto, Portugal não tem uma cultura de empreendedorismo. Portugal não tem cultura de empreendedorismo, não tem ambiente para os empreendedores, porque isso implicaria certamente que nós lidássemos melhor quando se falha, que nós olhássemos para uma pessoa que arriscou, que empreendeu, mas que de facto as coisas não correram bem, porque quando se empreende, o risco de correr bem e de correr mal anda muito lado a lado. Claro que o nosso desejo é que corra bem, mas nem sempre assim é. E de facto, nós não temos essa cultura. E por isso, a Associação Empresarial da Amarante, uma pequena associação empresarial, e vocês vão me desculpar que eu hoje vou referir as associações empresariais, até porque eu também acho que é preciso nós, de uma vez por todas, valorizarmos e percebermos que o papel das associações empresariais é insubstituível, e fecho parênteses e não digo mais sobre isto, mas eu tinha que dizer isto, e está dito. Temos um projeto que se chama Jovens Empreendedores Construir o Futuro, que é para as escolas do ensino secundário. É um projeto, é um concurso de ideias de negócio, é financiado pela Fundação Manuel António da Mota, tem o apoio do município, tem um conjunto de escolas, tem todas as escolas de ensino secundário de Amarante, e de facto depois tem um prémio, que é uma viagem ao estrangeiro, o contacto com outras realidades, empreendedores noutros países. E eu acho que isto é, de facto, um contributo, e é a partir daqui que nós devemos criar uma cultura de empreendedorismo. É estes miúdos das escolas que os formatam e formatou durante muitos anos para trabalharem por conta de ontem, para ter aquele emprego por conta de alguém, que nós devemos dizer assim, vocês têm ideias espetaculares, vocês são capazes de ter aqui ideias de negócio fantásticas, e valorizar isso. E é a partir daqui que nós, naturalmente, depois tendo um apoio para dar sequência e seguimento a estas ideias, também não chega a ficarmos por aqui, que de facto podemos começar a criar uma cultura de empreendedorismo. E também esta pequena associação empresarial
juntamente com o município e com o Parque Empresarial, criou uma coisa que se chama Instituto Empresarial de Tâmega, que tem uma incubadora de empresas de base tecnológica, que ao fim de pouco mais de ano e meio já tem 28 startups instaladas, que tem um centro de inovação e negócios que tem parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o Politécnico do Porto, com a Faculdade de Engenharia e com outras instituições. E que vai ter a partir de setembro ensinos superiores, cursos técnicos superiores de curta duração. 28 startups num concelho como aquele, ao fim de um ano e meio, mas estamos a falar de startups, e aqui é que é a parte mais interessante, grande parte delas ligadas aos recursos do território. Ligadas a... Uma delas é um exemplo que eu quero colocar em particular. Mas temos desde a produção de cogumelos, desde o mel, desde ligado aos vinhos, ligadas aos queijos, às carnes. Por isso, acho que os nossos empreendedores já começaram a despertar para os recursos endógenos, para os recursos dos territórios. Mas há um outro que é mais engraçado. Um casal que estava em Oxford, que vieram para Portugal. Estão lá os dois instalados. Ele é físico, ele é licenciado em gestão, por acaso ele até é natural da Rússia, e criaram uma empresa que se chama Oleofra, que são óleos para cosméticos, mas também agora têm farinhas que dão para a culinária, a partir de caroços da fruta, de grainha das uvas, casca da amêndoa, etc. E está a ter um sucesso enorme. Isto quer dizer que quando nós criamos condições, nós somos capazes de atrair, somos capazes de chamar os tais portugueses que foram para fora, eles voltarem a vir e darem o seu contributo e estarem cá. O outro trabalhava numa empresa de aditivos para os espalhantes motores, que é na Infineon, e está a trabalhar a partir daqui para lá. Por isso, há que criar condições, porque nós, se criarmos um ambiente favorável aos empreendedores, vamos ter, certamente, muitos e bons empreendedores a trabalhar em Portugal. Depois queríamos falar muito rapidamente, e porque não quero ser muito maçador, mas no Conselho Empresarial de Tâmega e Sousa, um projeto que eu tenho muito carinho e que tem dado aos seus contributos uma região, que é a região de Tâmega e Sousa, uma das maiores NUTS 3 do país, e que é um paradoxo. É uma região que tem indústria de calçado com enorme sucesso, das madeiras de mobiliário, como o caso de Paços Ferreira, do têxtil, da metalomecânica, dos vinhos, etc. É uma região, ou é a região, está ali o seu deputado, que é de Marco Canaveses e conhece bem estes indicadores, é a região que tem dos piores indicadores de Portugal e da Europa. E isto porquê? Porque não temos sido capazes de aproveitar os recursos que a região tem, não temos sido capazes de introduzir inovação nos setores tradicionais, tornar as empresas mais competitivas à escala global e, de facto, contribuirmos ainda mais para a balança comercial do país e exportarmos ainda mais e termos produtos ainda mais competitivos, mais inovadores. E, por isso, este é o caminho, aquilo que foi dito aqui, o caminho da cooperação, do trabalho em rede, do trabalho em equipa, para que, de facto, possamos criar ambiente para as empresas e os empreendedores. Mas deixem-me só referir aqui muito rapidamente um projeto que nós designámos foi o primeiro trabalho do Conselho Empresarial de Tâmega e Sousa, Plano de Ação para a Promoção do Empreendedorismo no Tâmega e Sousa. Este projeto foi considerado um bom exemplo pela Comissão Europeia, pelo diretor de projetos da Comissão Europeia, nós tivemos a oportunidade de ir apresentá-lo a Bruxelas, e ele tem, de facto, na sua gênese, os recursos endógenos da região e a importância da aposta na indústria transformadora para que, de facto, possamos ter capacidade, possamos ter bens transacionáveis que sejam competitivos à escala global. Eu não vou, naturalmente, entrar muito aqui naquilo que é o projeto, depois nas questões, se houver oportunidade e se houver curiosidade para isso, falarei nisso, para que também a intervenção não fique demasiado extensa. Diria só ainda que há uns tempos fiz um artigo científico sobre o científico empresarial em prol do desenvolvimento, onde, de facto, comprovei que as nossas associações empresariais juntas são capazes de dar uma resposta eficaz, juntas são capazes de dar uma resposta que vá de encontro às necessidades das micro, pequenas e médias empresas, sozinhas, cada uma por si, não têm essa capacidade. E por isso é preciso fazermos este caminho, é preciso, quando dizemos que as empresas têm que criar escala, têm que cooperar, têm que crescer, mas nós também temos que dar esse exemplo e temos que ser capazes nós próprios de o fazermos. E queria, por último, ainda nesta parte só dos projetos, referir um que me é muito caro e que eu espero ver muito em breve a funcionar, que é, de facto, um exemplo e que espero que seja um exemplo
para este país, mas que, desculpem os senhores de cá de baixo, mas vai nascer no Norte, chama-se Novo Rumo a Norte. É uma rede de cooperação institucional entre todas as associações empresariais do Norte, e sublinho, todas as associações empresariais do Norte, e que permite criar e vai criar uma rede, uma plataforma de informação às micro, pequenas e médias empresas do território. E isto por uma razão muito simples. Por isso, este projeto vai trabalhar por um lado a cooperação entre as associações empresariais, para que elas possam, de facto, ganhar escala, ganhar capacidade de resposta. Vai trabalhar e vai se preocupar com as micro, pequenas e médias empresas ao nível da competitividade, e aquilo que eu referi há um bocadinho, setores tradicionais, incorporar inovação, criar relação com o sistema científico-tecnológico, com as universidades, aproximar ambos. Eu também poderia falar mais um bocado sobre isso, mas acho que não, para não estar a ser demasiado maçador, mas à frente tem aqui um PowerPoint, depois um slide que poderei depois referir isso. E, por último, aquilo que me parece mais importante, a questão da coesão territorial. Não é admissível que uma empresa, por estar situada num território, hoje chamados territórios de baixa densidade, e que, permitam-me referir o estudo do professor Luís Ramos sobre isso, que acho que está um excelente estudo, uma empresa, por estar situada nesses territórios, por a associação empresarial local, eventualmente ter menos capacidade de resposta, que essa empresa tenha acesso a menos apoios, nomeadamente no âmbito de Portugal 2020 ou Norte 2020, ou que tenha menos informação e que, por isso, seja penalizada porque está num território, está num local mais distante, onde a informação demora mais ou não chega lá, onde as oportunidades de negócio são mais difíceis, e se não houver empresas, se não houver emprego, não há gente a viver naqueles territórios e a coesão territorial não será conseguida, certamente, os equilíbrios no país serão cada vez maiores. Por isso, com este projeto, este é de facto uma das áreas que nós pretendemos trabalhar. Para isto, naturalmente, é preciso termos políticas públicas que vão de encontro, que criem um ambiente de estabilidade, que criem um ambiente de confiança aos empreendedores, aos investidores, para que, de facto, possamos ter mais investimento, possamos ter mais empreendedores e, naturalmente, ter um país mais competitivo. Eu iria só passar aqui aquilo que me parece, e com o apoio de 4 ou 5 slides, aquilo que me parece são os principais desafios que nós temos nos próximos tempos. Este aqui, tinha aqui este, mas nem vou falar agora neste, que isto é as competências mas isto já foi dito, são as competências do empreendedor do século XXI. Isto daria aqui para falarmos um bocado sobre as hard skills, as soft skills, aquilo que hoje é importante trabalharmos, o comportamento e as atitudes dos nossos empreendedores. Só para vos dizer que nós, no Instituto José Leitão, estamos a criar uma coisa que se chama um centro de alto rendimento para empreendedores, para trabalhar exatamente as soft skills. Mas isso não valeria a pena, nem queria agora estar. Depois poderemos, se houver curiosidade sobre isso, falar mais sobre esse assunto. E a primeira reflexão e o primeiro desafio que temos é olhar para esta estrutura económica de Portugal. Vejam qual é o peso do setor primário, vejam qual é o peso do setor secundário, vejam qual é o peso do setor terciário, quer seja ao nível do acrescentado bruto, quer seja ao nível da empregabilidade. E quando dizemos que temos que apostar nos bens transacionáveis, então temos aqui muito caminho a percorrer. Mas também quando falamos nos recursos endógenos dos territórios, então temos aqui muito caminho a percorrer. E eu penso que é isto que nós temos. Este é o primeiro desafio. Vejam aqui, não vou estar agora aqui a ler os números, o peso que tem no emprego, que tem no valor acrescentado bruto. Acho que estes indicadores devem nos fazer refletir o caminho que queremos seguir. Naturalmente podemos aqui dizer, mas no setor terciário, a indústria primeiro tinha empregado de limpeza, tinha o empregado de não sei quantos e agora subcontrata, etc. É verdade. Mas continua a haver um peso muito grande. E também é verdade que está ali o turismo no serviço, também é verdade. Mesmo assim, acho que este gráfico deve fazer refletir um bocadinho. Este aqui mostra claramente que nós temos de continuar a apostar na qualificação, quer para as empresas que estão cá, quer para captarmos investimento, quer para trazermos outras empresas, porque nós sabemos que muitas empresas vêm para Portugal pela qualidade da mão de obra que temos e também, digamos que, comparativamente mais barata, mas, sobretudo, pela qualidade da mão de obra que temos. E, por isso, olhando para esta situação, e se vos disser que na indústria transformadora o número de pessoas com habilitações do ensino básico passa para mais de 70%, estamos conversados em relação àquilo que nós queremos fazer ao nível da reindustrialização do país. Precisamos de mão de obra qualificada para fazer esse processo. Mas há aqui um outro que é ainda mais preocupante,
é que 54% dos nossos empregadores têm só o ensino básico, dos nossos empresários têm só o ensino básico. E, de facto, hoje não chega a ter aquela atitude, aquela capacidade de correr risco, aquela capacidade de trabalho. É preciso mais, é preciso capacidade de gestão. Precisamos muito de trabalhar isto. E dar-vos só aqui um exemplo, que eu espero que este programa continue a existir. Ele já foi aqui falado pelo Miguel Sapinto, ao nível do IAPMEI, mas nós também temos muito orgulho neste projeto, que se chama Formação PME, onde a AEP já apoiou mais de 7 mil empresas e mais de 125 mil trabalhadores. Por isso, eu gostava que registrassem bem estes números e gostava que este programa continuasse a merecer o apoio que deve ter, fruto dos resultados provados, comprovados, auditados, etc. E também não vou dizer mais que isto. Relativamente a este slide, isto mostra de facto que Portugal, entre 95 e 2013, cresceu de 26,8% a intensidade exportadora para 39,3%. De facto, é um bom crescimento, mas é de facto um crescimento que ainda continua, ainda estamos abaixo da média europeia, comparando com países semelhantes aos nossos, que é importante em termos, comparando com países semelhantes aos nossos. E também é importante, mais uma vez, aqui referir, este crescimento deve-se em muito ao trabalho das associações empresariais, nomeadamente das missões empresariais que fizeram, e foram muitas missões empresariais. Aliás, temos ali do lado, nos últimos 25 anos, e agora para 2015, o conjunto de ações, o conjunto de empresas e o conjunto de empresas que participaram nas ações realizadas pela AEP, acho que é de facto um grande contributo para que hoje a balança comercial do país tenha também os indicadores que tem. Este gráfico já foi aqui referido também, isto tem vindo a ser referido, e ontem o Primeiro-Ministro referiu isto na Porto Business School, que é de facto a nossa produção de conhecimento, que está acima da média da União Europeia, mas depois os efeitos económicos ou a transformação em valor acrescentado deste conhecimento produzido, estamos abaixo. Se eu soubesse trabalhar com o apontador, eu era capaz de... Estamos abaixo, como veio aqui, sempre abaixo do índice 100, que é a média da União Europeia. Em relação ao conhecimento produzido, estamos ali bem acima. Ou seja, há aqui um grande caminho a fazer-se entre a aproximação do sistema científico e tecnológico e as empresas. E hoje de manhã, e já agora aproveito também para fazer aqui uma referência ao IAPMEI, estive no IAPMEI para prepararmos um evento que se chama Dia Aberto ao Conhecimento, onde pretendemos aproximar as empresas do sistema científico e tecnológico. De facto, referi também que acho que este é um indicador muito interessante. Portugal passou de 0,4% do PIB, investimento em ID, para 1,4%. É de facto um grande aumento, é de facto um grande esforço nesta área, mas precisamos de continuar, estamos abaixo da média da União Europeia, cerca de 2%, mas precisamos de continuar a investir em investigação e desenvolvimento, precisamos de continuar neste caminho que temos vindo a seguir, e muito bem. E para terminar, porque acho que se calhar já falei demais, mas ninguém mandou calar ainda, por isso... Tenho aqui este dado que acho que é o gráfico que nos dá alguma esperança e que eu quero, através deste gráfico, dar a resposta à senhora deputada, dizer que, apesar de não termos muitas vezes um ambiente favorável aos empreendedores, apesar de não termos muitas vezes as políticas públicas mais adequadas para os nossos empreendedores, apesar de termos um caminho longo a fazer, Portugal é um país de empreendedores. Nós, em 2014, por cada empresa que fechou, abriram 2,4 em média. De janeiro a abril, já vamos, por cada empresa que fechou, está a abrir 3,3 em média. É preciso criar condições para que estas empresas continuem, para que estas empresas cumpram o seu papel, não só ao nível da economia, mas também social, porque o têm. É preciso, e é a partir daqui que nós devemos, e que eu quero deixar esta mensagem, e por isso é que eu fiz a minha intervenção, espero ter dado algum contributo, mais em relação a projetos, mais em relação à atitude, porque eu acho que já chega de grandes e bonitos discursos. Ontem à noite, antes de vir, estava com a minha filha a falar aqui sobre algumas coisas que eu gostava de fazer, eu disse, pai, mas eu ainda não percebo o que é isto de empreendedorismo. Depois de tanto tempo a falar em empreendedorismo, e ela tem 17 anos, está no 11º ano, por isso já teria a obrigação, digo eu, depois de tanto tempo, de saber o que isto é.
Eu espero que com estes contributos nós possamos, e com mais atitude, e com mais exemplos, possamos de facto ser, porque somos, está nos nossos genes portugueses, nós somos empreendedores, nós temos qualidade, temos capacidade, que faz de nós vencedores, seja cá, num ambiente menos favorável, seja lá fora, e é por isso que a nossa mão de obra, quando chega lá fora, nós conseguimos afirmar-nos, consegue ser valorizada e cada vez mais, e por isso é que eu tenho muita esperança no nosso futuro e acredito cada vez mais em Portugal. Obrigado.